Lucas 15, do verso 11 em diante, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a padecer necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Direi: Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou, beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram assim a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho cevado, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho cevado para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Quer estar sentado. Meus irmãos, vamos então falar sobre esse assunto. Homossexualidade na família, entre parentes, alguém perto de você. O que fazer? É claro que esses assuntos, eles não surgiram do nada. A maioria desses assuntos vem dos gabinetes pastorais. Por isso que eu acho extremamente relevante. É o que a gente ouve ali. A fala de um pai para mim no ano passado: pastor, a minha filha disse que gosta de mulher. O que eu devo fazer? Esse ano, atendendo um homem, ele disse: a homossexualidade mudou o meu conceito de família, pois meus pais não souberam lidar com isso, e nossa relação nunca mais foi a mesma. Hoje, com 42 anos, tenho diversos problemas nos relacionamentos. Relacionamentos aqui que ele falava de amizades e com a família. Enfim, é um problema que está aí. E, inclusive, dentro da igreja, famílias de cristãos, pais cristãos, parentes cristãos. E nós, na verdade, como igreja, nós evitamos falar no assunto e, consequentemente, não nos preparamos para isso. A igreja hoje, ela não está preparada para lidar com isso. E, claro, essa nossa reflexão de hoje é uma tentativa de começar a caminhar em prol de uma solução. Sobre esse assunto, meus irmãos, a discussão de hoje, eu quero deixar isso bem claro, a discussão de hoje não é a respeito se a homossexualidade é pecado ou não é pecado. Se nasce gay, como alguns dizem, ou se não. Por que eu não vou discutir isso?
Porque a Bíblia é muito clara. Só quem não olha para a Bíblia com clareza, distorce os textos bíblicos, vai falar que a homossexualidade não é pecado. Homossexualidade é pecado. Se você quiser anotar os textos para depois olhar, eu posso te passar. Gênesis 19:5, nós temos ali, principalmente, a tragédia que acontece em Sodoma e Gomorra, Gênesis capítulo 19, que um dos pecados era a sodomia, a homossexualidade. Não era só esse pecado. Eu lembro vocês que Ezequiel, lá na frente, ele vai falar que Sodoma e Gomorra, as pessoas eram egoístas, não ajudavam os necessitados e assim por diante. Eu lembro vocês disso, mas fica bem claro que é pecado. Levítico 18:22, é explícita a ordenança de Deus a Moisés: não se deita homem com homem, como se deita com uma mulher. Simples, Levítico 18:22. Romanos, o capítulo 1, ele vai discorrer muito sobre isso, sobre a justiça de Deus. E lá no versículo 26 e 27, você vai ver a justiça de Deus, justamente sobre, na questão da homossexualidade. E Paulo vai dizer assim, olha, a ira do Senhor, fez eles agora, Deus deixou eles às suas próprias paixões. E Paulo vai dizer assim, as próprias mulheres, abrindo mão do relacionamento natural com o homem, estão se inflamando por outras mulheres, porque essa era uma prática dos homens, principalmente na época do Império Greco-Romano, e não das mulheres, mas o lesbianismo já estava entrando, principalmente em Roma, que era a capital da época, e Paulo fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, você vai ver Paulo deixando bem claro, não se deixe enganar, nem imorais, idólatras, adúlteros, nem homossexuais herdarão o reino de Deus. Paulo deixa isso bem claro. 1 Timóteo 1 e 10 também tem uma lista de pecados, fala sobre a homossexualidade. Judas, versículo 7, você também vai ver essa questão. Então são vários textos bíblicos que deixam bem claro que a homossexualidade é pecado. Isso eu não vou discutir mais. Agora, o que nós precisamos já parar um pouco para refletir nesse assunto, e é o que também me preocupa, é o peso que dão ao pecado da homossexualidade. Isso aqui é só a introdução, meus irmãos. Eu não sei porquê, a igreja pensa que, diante de Deus, os pecados sexuais são repugnantes. E alguns já dizem, não, mas a homossexualidade Deus abomina. Tem algum pecado que Deus não abomina? Deus abomina todos os pecados, e todos os pecados afastam de Deus. Concordo que as consequências são diferentes. As consequências de uma prática de adultério, de uma prática homossexual, são diferentes. E a própria sociedade vê de maneira diferente. Mas diante de Deus, pecado é pecado. E nós vamos ver Paulo ratificando isso nas listagens que ele fez, tanto em Coríntios quanto na carta que ele escreveu a Timóteo. Você vai ver, 1 Coríntios 6, como eu citei, do 9 a 10, ele dizendo assim, vocês não sabem que os perversos herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, ou seja, imoral, idólatra, adúltero, homossexual passivo ou ativo, nem ladrões, nem avarento, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ou seja, ele pega o pecado da homossexualidade, seja ativo ou passivo, e ele coloca na mesma categoria do ladrão, na mesma categoria do idólatra, na mesma categoria do adúltero, e assim por diante. Você vai ver isso repetindo em 1 Timóteo 1 e 10. E aqui, deixa eu só abrir um parênteses, por uma expressão grega que tem muitos jovens usando hoje, o que é péssimo, tá? Quando Paulo está dizendo isso no grego, a expressão homossexual passivo, o termo grego é malako, ou no plural, malakoi. Nós vemos hoje uns adolescentes chamando um ao outro, lá vem os malaco, malaco aqui, malaco lá, cuida com essa expressão. Você está chamando o outro literalmente disso, homossexual passivo, tá? Fecha aspas. Então, presta atenção, meus irmãos, nessa questão de pecadinho, pecadão.
Nós precisamos estar atento quanto a isso, porque pecado é pecado. No texto que nós lemos, texto da passagem do filho pródigo, nós vemos Jesus contando 3 parábolas, que é a da ovelha perdida, da dracma perdida e a do filho pródigo. Porque ele tinha 2 públicos e ele queria abranger os públicos dentro da história, para mostrar quem precisava de Deus e quem precisava de arrependimento. Nós tínhamos os pecadores, prostitutas, publicanos, e Jesus sentava com eles, andava com eles. Não concordava com eles, mas estava com eles tentando resgatá-los. Jesus depois vai dizer, eu vim para os pecadores, para aquele que está doente. Esses precisam de médico, os pecadores precisam de salvação. Porque do outro lado tinha o público dos fariseus e escribas sempre criticando Jesus. Ele está comendo com pecadores, ele anda com os pecadores. Então Jesus, ele conta justamente a da ovelha perdida para dizer, olha, eles realmente se afastaram do caminho de Deus. Se afastaram da casa de Deus e precisam de resgate. O bom pastor vai e resgata. A mulher que perdeu a dracma perdida, ela perdeu na sua casa. São vocês que estão na casa de Deus, mas também se perderam. E daí, na terceira história do filho pródigo, ele fala de um filho que foi para fora e de um filho que ficou em casa. Os 2 estavam perdidos e não desfrutando do amor do pai. Essa é a intenção da parábola do filho pródigo. E, quando nós olhamos para essa parábola, tem muitos princípios importantes que nós precisamos aprender e praticar para lidar com esse problema, se chegar na nossa família. O problema da homossexualidade, o pecado da homossexualidade. E nós precisamos aprender. Antes de falar, então, o que fazer, que é a proposta do tema, é importante ressaltar o que não fazer, que é o que, infelizmente, a maioria dos pais cristãos, dos avós cristãos, dos cristãos fazem quando descobrem que um filho virou homossexual, que um parente virou homossexual. Que é, primeiro, xingar, brigar, em alguns casos, bater. Já acompanhei casos em que o pai, literalmente, tirou a cinta e bateu no filho. Vou te bater para você virar homem. E ainda usa palavrão, né? Sua bicha, seu isso, seu aquilo, que rotula de uma maneira inferior aquela pessoa. Não se deve fazer isso. Por quê? Isso não vai trazer solução nenhuma. Alguns ameaçam, né? Se você virar um gay, eu te mando para fora de casa. Se você virar um homossexual, faço isso. Não é mais meu filho, faça aquilo, e assim por diante. Enfim, não faz isso. Isso não vai trazer solução nenhuma. E alguns chegam a literalmente isolar a pessoa. Eu não falo mais contigo. A partir de hoje você não é mais meu filho. E fica na casa, né, isolado, como se não existisse ninguém. O que, deixa eu falar uma coisa, abre um outro parênteses. O que tem levado muitos filhos homossexuais à depressão e ao suicídio. Porque os pais não sabem lidar com a situação. Naquele momento, claro, é um baque, eu entendo que é um baque para todo mundo, por isso nós estamos falando que é preciso saber lidar, mas isola, xinga, despreza, fica com vergonha do filho ou da filha, e daí o filho vai entrando em depressão. Aqueles que não buscam refúgio em outro lugar, geralmente ficam deprimidos e alguns acabam no suicídio. Então, essas coisas não se deve fazer, porque não trazem solução nenhuma. O que fazer então? Primeira coisa que nós precisamos fazer, caso a homossexualidade chegue na nossa casa, nos nossos parentes, é entender a real situação do problema. Ou seja, buscar sabedoria de Deus para, primeira coisa, fazer uma leitura dos nossos dias. Uma leitura de entender por que estamos nessa situação, a liberdade que o cristianismo deu para os países. As pessoas podem escolher, porque tem países onde as pessoas nem podem escolher, o que fazer da sua vida. Então dá um tempo para sentar a poeira, faz uma leitura da situação. Nessa leitura da situação, você precisa compreender assim, o perigo dos extremos. Porque hoje, no Brasil, no contexto brasileiro, nós vivemos alguns extremos na questão da homossexualidade. De um lado, tem a ditadura gay. A ditadura gay querendo, literalmente, fazer o Brasil e as pessoas todas homossexuais.
uma ditadura gay que não só promove marcha gay, mas que quer doutrinar as crianças com mentalidade homoafetiva. Uma ditadura gay que quer proibir as pessoas de expressarem a sua opinião a respeito, de que homossexualidade é pecado e assim por diante, como se algumas leis que estão encaminhadas forem aprovadas, essa pregação de hoje não podia ser nem falada. Porque eu estou aqui afirmando que homossexualidade é pecado. Não podia fazer isso. Se essa ditadura gay conseguisse aprovar os projetos dele. E vocês sabem quem são, Algumas figuras bem carimbadas aí, Jean Williams, Marta Suplicy do PT, Érica Cocai do PT, Yara Bernardi do PT. Infelizmente a base é do PT que tenta aprovar essas leis, esses deputados federais que estão lá. O que, na verdade, é a ditadura gay e desrespeita a liberdade dos cristãos. Você vê isso? O que alguns frutos desse movimento da ditadura gay fizeram, por exemplo, aos católicos, na marcha da juventude deles. Quebraram estátuas, queimaram foto do Papa, se masturbaram publicamente com imagens da Igreja Católica. Foi um desrespeito total. Tem muitos vídeos na internet que você pode ver o que essa militância da ditadura gay tem tentado fazer. É perigoso. Do outro extremo, nós temos a ditadura cristã. Pastores e algumas igrejas querendo proibir que as pessoas façam o que quiser da sua vida. Ou seja, nós estamos no Estado laico e não no Estado cristão. É claro que o verdadeiro cristianismo, se chegasse no trono, mas isso não vai acontecer, e as pessoas praticassem o cristianismo, na verdade, isso é o céu, seria o céu na terra. Mas existe um extremo perigoso da ditadura cristã, querendo proibir coisas que o Estado laico, que diz que cada um tem a liberdade de expressão. Ou seja, se um homem e um outro homem querem andar na rua, eles têm o direito de fazer. E não tem como você querer proibir isso. Então nós estamos no Estado laico. E isso é importante nós entendermos e cuidar também com esse perigo do extremo da ditadura cristã. Porque cada um faz o que quiser da sua vida. Eles têm o direito de escolher os problemas deles. E nós também temos o direito de expor a nossa opinião e vivermos conforme aquilo que nós acreditamos ser verdade, que é a mensagem do Evangelho. Então, nessa leitura que você precisa fazer sobre os nossos dias, entenda que a maioria dos homossexuais, eles não estão nesse extremo da ditadura gay. A maioria dos homossexuais, eles vivem uma vida, na verdade, a própria psicologia diz que boa parte dos homossexuais vivem um pouco mais, digamos assim, reservado, e principalmente quando está dentro de uma família cristã, ele vai se conter um pouco mais. Então não pense que todo mundo é dessa ditadura gay. E essa leitura é preciso entender. Essa ditadura gay, ela tem realmente prejudicado nós, os cristãos. Como eu falei, a famosa lei da homofobia, justamente proposta por essa candidata do PT, essa deputada federal Yara Bernardi, que diz que ninguém pode mais dizer que a homossexualidade é pecado, porque a pessoa nasce assim. É como aquele que nasceu branco e aquele que nasceu negro. Ela queria igualar tudo, dizendo que você não pode dizer que quem nasceu branco nasceu errado, ou quem nasceu negro nasceu errado. Ela queria igualar a mesma coisa, sendo que é uma escolha comportamental. E isso está em tramitação. Não foi aprovado por causa da bancada evangélica. Um outro pepino que essa ditadura gay tem nos causado é a questão do projeto Cura Gay, que afeta diretamente os psicólogos. Foi proposto por um deputado federal evangélico que o Conselho Federal de Psicologia tirasse 2 artigos. Esses 2 artigos que dizem o seguinte, que mesmo que um homossexual deseja procurar um psicólogo para sair do homossexualismo, ele não pode, o psicólogo não pode fazer nada. Mesmo que aquilo esteja incomodando o seu paciente, não pode fazer. Então, hoje é lei, nenhum psicólogo no Brasil pode atender um homossexual na intenção de fazer ele sair dessa prática. Não pode. Perde a carteira de psicólogo. É assim que funciona. Então, teve um deputado que tentou
cair, né, justamente tirar esses artigos, mas não conseguiu, porque a mídia favoreceu os homossexuais, né, dizendo justamente que a famosa cura gay, né, agora tem gente querendo curar os gays, e não tinha nada disso. Esse termo foi um termo midiático, e é um perigo que a mídia tem comunicado. Mas, enfim, nós precisamos entender que a maioria daqueles que estão nas famílias cristãs não estão nessas pontas. E você precisa entender que cada caso é um caso. Então, primeiro, não chega julgando, xingando, querendo brigar ou querendo já resolver o problema. Faça uma leitura da situação. Tenta buscar as raízes, da onde veio isso. Porque, irmãos, a homossexualidade, e cada dia isso vai ser, digamos assim, mais diversificado. Tem pessoas que, na adolescência, né, por curiosidade, a mídia incentivou, né, o menino experimentar um beijo de menino e de menina. Ele vai lá, experimenta, e assim, né, às vezes estava perdido para fazer parte de um grupo, entra na homossexualidade. Outros, lá de bebê. Não só a questão do abuso sexual. Certa vez eu estava lendo um caso, no estudo de caso da psicologia, de uma mãe que engravidou e ela desejava uma menina. Comprou tudo rosa, quarto de menina, tudo de menina. Nasceu, era um menino. Mas ela continuou tratando aquele bebê como menina. Roupinha rosa, vestidinho rosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. E conseguiu manter isso, né, até os 10, 11 anos. A própria escola pensava que era uma menina. A própria escola pensava que era uma menina. Como é que você vai fazer num caso desse? É um negócio que veio da primeira, segunda infância. Né? Então, nós precisamos entender que há casos diferentes um do outro. Então, não podemos já chegar julgando todas as coisas de uma só vez. E, como eu falei, nós estamos aqui falando de casos de família, que tem um vínculo contigo, uma ligação próxima. E daí nós entramos, né, justamente nos outros pontos. Primeiro é esse, faz uma leitura geral da situação. Segundo, não fica querendo, né, ou procurando culpados, porque isso é uma coisa que sempre acontece, não só também na questão se um parente ou um filho vira homossexual. E muitos casamentos vêm à bancarrota por causa disso. Um fica procurando a culpa no outro. Porque, né, vê que aquilo é um problema, e daí o marido acusa a esposa. A culpa é tua, né, que fazia isso, aquilo, a culpa é tua. E assim fica. Não adianta querer procurar culpados. Os problemas, eles precisam ser detectados para serem resolvidos. E é claro, para isso, precisa superar o orgulho. Porque nós temos a síndrome da perfeição, de acharmos que nós somos perfeitos, né, e começa já dentro do casamento. A culpa sempre é do outro, nunca é minha. Nós já falamos isso, né? Ou o medo, né, das outras pessoas, o orgulho da minha família. Meu Deus, eu queria que a minha família fosse perfeita, e todo mundo quer isso. O que vão pensar? Às vezes fica mais preocupado com a reputação da família do que em realmente sarar os problemas, as feridas do lar. Então, não é momento de achar culpado, é momento de focar na solução. A solução, como nós lemos no texto ali, começa com o amor. O amor. Ou seja, se você descobriu, ou o filho confessou que tem tendência homossexual, ou entrou na homossexualidade, a filha, o parente, o primo, não deixe de amar. Ame sempre. Ame sempre. E concorde jamais. Não estou dizendo que você precisa concordar com o pecado, mas ame sempre. Olha o que o pai do filho pródigo fez. O filho pródigo desrespeitou o pai de uma maneira que ele merecia a morte. O desrespeito, a desonra ao pai, como um caso desse de pedir a herança antes, dizendo, eu quero que tu morra, o que me importa é o teu dinheiro, era um desrespeito absurdo, isso não acontece. Mas o filho depois volta para casa, e o pai não fica jogando na cara. O pai o recebe com amor. Amor. Ame sempre. E eu lembro vocês que o amor é a característica base daqueles que são os seguidores de Cristo. Jesus deixou bem claro, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que você não vai amar o seu filho, o seu parente, porque ele é homossexual?
precisamos sempre amar. Sempre amar. Eu lembro da parábola do bom samaritano. O bom samaritano, e Jesus queria mostrar o que nós devemos fazer para o nosso próximo. Ele não perguntou se aquele moribundo estava certo ou errado ao estar caído no chão. Não perguntou se ele mereceu ou não, se era pecador ou não, se era homossexual ou não, se era ladrão ou não. Ele fez o que o Senhor faria. Ele foi lá, resgatou, amou e ajudou. O teu papel, pai, mãe, tio, tia, avô, se tem algum homossexual na família, primeira coisa, ame sempre. Se você é um discípulo de Cristo, você ama sempre. Eu pergunto, se o teu filho cometeu um roubo, ele vai na casa de alguém, foi brincar na casa da avó, e ele vai na carteira da avó e rouba R$20. Você vai deixar de amar o seu filho por isso? Muitos pais, e aqui a gente volta um pouco naquele assunto que eu falei sobre pecadinho e pecadão. Muitos pais sabem que o filho está tendo relação sexual com a namorada. Vai deixar de amar o filho ou a filha por isso? Por que se o filho virar homossexual vai deixar de amar? Ame sempre. E isso é o desejo de Deus para cada um de nós. Nunca deixe de amar. E é claro, eu faço questão de vocês entenderem essa separação. O amor não quer dizer que você é conivente com o erro e com o pecado. Isso precisa ficar bem claro. Ame, mas não concorde com o erro, não concorde com o pecado. É o que Jesus fez com a mulher adúltera. Todos queriam apedrejá-la, matar. Ele a amou. Resgatou ela. Mas ele disse, bem claro, vai e não peque mais. Ele a amou, mas não era conivente com o pecado. Meus irmãos, eu olho para a cena desse filho que saiu de casa, e eu vejo que ele teve a coragem de voltar para casa do pai, justamente porque ele sabia do amor do seu pai. Um filho que cai na homossexualidade, ele tende a seguir caminhos obscuros. Mas se ele sabe que na sua casa ele vai encontrar o amor verdadeiro, um dia ele volta. Um dia ele volta. E aí você pode tratar as feridas e resgatá-lo. Então, ame sempre, inclusive nos momentos mais difíceis da vida. Segunda coisa, extremamente importante, que você precisa sempre fazer: orar. Ame sempre e ore sempre. Principalmente quando o seu filho, ele não concorda contigo, achando que a homossexualidade é errado. Principalmente quando ele quiser viver ainda na vida de pecado. Aí você precisa orar ainda mais. Menos palavras e mais oração. Mais joelho. Porque há poder na intercessão. Há poder na intercessão. Infelizmente, a nossa geração, e eu tenho falado isso, é uma geração que ora pouco e crê pouco no poder da oração. Mas a oração, como diz Tiago, ela pode muito em seus efeitos. Se você está com um problema desse, um filho no pecado, seja na homossexualidade ou qualquer outro problema, ore, ore, ore e ore. Eu lembro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 22 e 30, nós vemos Deus procurando por um intercessor pelo povo de Judá. E Deus diz assim: eu procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. E a gente sabe a consequência: o povo de Judá é levado para o cativeiro e passam 70 anos de cativeiro. Mas Deus falou através do profeta Ezequiel, que procurou intercessores, mas não encontrou. Se você olhar, por exemplo, a história de Moisés, você vai ver lá no capítulo 32, verso 31, Moisés falando com Deus, intercedendo pelo povo que tinha construído bezerro de ouro para adorar aquele bezerro, aquela imagem.
Moisés, então, ele chega diante do Senhor e ele diz: ah, que grande pecado o Senhor cometeu esse povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão, risca o meu nome do livro da vida. Moisés, ele era muito doido, mas ele não parava de interceder pelo povo. Não parava de interceder pelo povo. E a gente sabe, se não fosse Moisés, muito antes aquele povo já tinha morrido. Mas Moisés estava lá, orando e clamando. Eu lembro de um homem que chegou para Jesus pedindo a libertação do seu filho dos demônios. Está lá registrado em Mateus capítulo 17. Ele diz assim, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. E a gente sabe, os discípulos tentam expulsar o demônio, não conseguem, depois vem Jesus e expulsa. Mas por quê? Um pai estava ali de joelhos, clamando diante de Jesus, pedindo a libertação do seu filho. Irmão, ore sempre, há poder na oração. Nunca deixe de orar pelo seu filho, pela sua filha, seja qual parente for que estiver nessa situação. Outra coisa importante a fazer: pregue a palavra, pregue o evangelho, pregue sempre ao seu filho, apresentando para ele o amor restaurador de Deus. Ou seja, é mostrar o caminho certo. Mostrar o caminho certo. O pai da parábola do filho pródigo, eu já falei para os irmãos que eu discordo desse tema, porque são 2 filhos pródigos, mas o tema deveria ser o pai amoroso. Ele tem 2 filhos com problema. Aquele que saiu de casa, deu com a cara no muro, mas se arrependeu e voltou. Agora ele tinha um ali que não se arrependia. Um ali que não queria nada com o irmão. E um ali que estava desperdiçando o relacionamento com o pai. Pródigo é esbanjador. Ele estava esbanjando o amor do pai ali. Então o pai foi lá e esclarecer a mentalidade dele. Porque ele achava injusto aquilo. Mas o pai diz: filho, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é teu. Olha eu aqui, olha o relacionamento da família. Isso é mais importante. Mostrou o que era certo. Nós precisamos pregar o evangelho muito mais para os nossos filhos, dentro de casa. E quando está com um problema de caráter, envolvido em pecado, também. Eu lembro, isso começa com o exemplo. Palavras também, mas com o exemplo. Ou seja, pai, mostra para o teu filho o que Jesus fez e faz na sua vida. Mostre para o seu filho homossexual, para o seu parente homossexual, o que Jesus fez na sua vida. Talvez você não teve problema com sexualidade, mas você teve problemas com álcool, você teve problemas com adultério, você teve problema com a mentira, teve problema com a fofoca, você teve problema com o roubo, não sei. Mas mostre o que Jesus fez na sua vida e continua fazendo. É difícil, é difícil. Um filho que vê o exemplo do que Deus tem feito na vida do pai, e vê o pai chorando, se arrependendo, clamando, e ele não vai seguir um caminho de arrependimento e voltar para o Senhor. É difícil. Nem que isso aconteça lá quando ele está idoso, mas ele vai lembrar do Deus do pai dele, do Deus da mãe dele, e vai seguir aquele caminho. É o que a palavra nos ensina, ser exemplo. E claro, não só com o testemunho, mas muitas vezes com a palavra, com os conselhos, com as orientações. Falar do amor de Deus. E isso aqui eu acho fantástico nessa parábola, porque nós vemos Jesus contando a parábola, mostrando do amor do Pai, aceitando aquele filho rebelde com amor, com carinho, mostrando realmente o amor de Deus. E a orientação que faz ao filho mais velho. Nós vemos uma expressão perfeita de amor. O amor de Deus. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, você não vai ver Jesus tendo problema com os homossexuais da sua época. Com aqueles que rotulavam de pecadores.
O problema de Jesus, e que irou, né, que Jesus depois chega no templo e quebra lá, foi com os fariseus, com os mercadores da fé, com aqueles que se achavam santos demais. Com esse Jesus teve problemas. Mas Jesus, ele ama todos os pecadores. E essa verdade precisa ficar muito clara quando os nossos filhos estão envolvidos com o pecado. Porque Deus não deixa de amar um homossexual por ele ter escolhido essa prática. Deus não deixa de amar um adúltero. Eu já falei para os irmãos, o amor de Deus, ele é perfeito. Não pode ser maior do que é, não pode ser menor do que é. E mesmo que você peque 1, 2, 30, 300, 3.000 vezes, o amor dele não vai ser alterado, porque ele tem um amor perfeito. O amor de Deus para todos os filhos são perfeitos. O relacionamento é diferente, mas o amor de Deus para com todos os filhos é perfeito. Você vê isso, e entrando aqui na questão do pecado sexual. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, o problema dela era também na questão da sexualidade. Ela havia tido vários maridos, né? Alguns comentaristas e teólogos dizem que ela possivelmente era uma prostituta. Enfim, o Senhor vai e restaura ela. Nós vemos a mulher adúltera, o Senhor vai e restaura ela. Nós vemos a mulher pecadora, quando Jesus está lá na casa de um dos fariseus, aquela mulher chega e começa a derramar perfume, chorar, enxugar os pés do Senhor com o cabelo. Os fariseus pensam, se fosse profeta, saberia quem que está ali nos pés dele. E daí Jesus dá aquela lição. Mas Jesus restaurou a vida daquela mulher que era uma prostituta. Ou seja, nós precisamos falar do amor restaurador do nosso Deus e do perdão de Deus. Alguns, né, dizem, provavelmente você já ouviu falar, mas pastor, uma vez gay, não sei se tem jeito. Uma vez entrou nesse mundo, não sei se tem jeito. Já ouviu isso? Irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, não existe um pecado que não tenha jeito. João, ele vai falar isso na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Não é? Alguns pecados ele consegue perdoar, outros pecados o sangue de Jesus não consegue perdoar. O sangue de Jesus perdoa e nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Irmãos, isso precisa ficar bem claro para nós. É claro que, quando nós estamos falando de um comportamento, isso leva um processo, isso leva um tempo. Mas é possível sim haver restauração para quem está no pecado da homossexualidade. Agora, o que muitos também não entendem é justamente que um homossexual, a tentação dele vai estar na relação homossexual. Se é um homem, a tentação dele vai ser por outro homem. Assim como você, que é cristão, precisa todo dia abrir o olho, se cuidar, para não cair em adultério, você que é heterossexual, até você que é casado, você continua sendo homem. Você que é mulher casada, continua sendo mulher. Você que é mulher heterossexual vai ter que se cuidar porque você vai ser atraída por alguns homens e você é homem por algumas mulheres. O homossexual também. O pecar é ceder à tentação, mas todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos tentados. Então, isso também precisa ficar bem claro na conversa, no diálogo, no teu pregar o evangelho para essa pessoa homossexual na tua família. E eu lembro, meus irmãos, quando nós olhamos para a carta de Coríntios, mais uma vez, Paulo deixa isso muito bem claro, a possibilidade dessa mudança. No versículo que nós lemos, eu li do 9 ao 11 do capítulo 6 de 1 Coríntios para os irmãos, eu faço questão de ler até o final. Ele diz assim, não se deixe enganar nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, caluniadores ou trapaceiros herdarão o reino de Deus. Olha só o que ele continua dizendo. Assim foram alguns de vocês,
Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. O que Paulo está dizendo aqui no versículo 11? Assim foram alguns de vocês. Ou seja, essa lista aqui de pecadores eram os membros da igreja de Corinto. Eram as pessoas que estavam lá na igreja de Corinto, agora novas vidas. Tinha homossexual, tinha ladrão, tinha adúltero, eles eram os membros da igreja, mas foram os lavados e justificados pelo sangue de Jesus. E Paulo faz questão de lembrar isso para ele, ou seja, esqueça aquilo que ficou para trás. E lá na segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer justamente isso. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo novo se fez. Irmãos, se nós conhecêssemos um pouquinho mais do contexto da cidade de Corinto, vocês iam ficar assustados. Era uma cidade muito maior que Blumenau, tinha 200 mil pessoas a mais que Blumenau, em torno de 500 mil pessoas. E a homossexualidade e a prostituição era absurda. As pessoas, havia, né, as mulheres que se prostituíam e juntavam a prostituição com o sagrado, que eram as prostitutas templárias, ficavam nos templos de vários deuses se prostituindo e eles achavam que aquilo ali agradava os deuses. Era uma orgia só na cidade de Corinto. Tanto que o termo, né, eu não quero aqui falar para vocês depois ligar isso com um time de futebol chamado Corinthians, tá? Mas os próprios teólogos, eles usam, né, uma expressão de Coríntias como uma prática pecaminosa, né? Ou seja, as pessoas estão corintizando, alguma coisa assim, é justamente para mostrar a prática pecaminosa que aquelas pessoas tinham, de tão pecaminosa que era a cidade de Coríntios. Tá? Mas Deus fez uma transformação naquela cidade. Quando o evangelho chegou, todas as classes de pecadores, quando conheceram a Cristo, foram restaurados. Então, pregue o evangelho. Pregue o evangelho à pessoa, com a tua atitude e com palavras, porque é possível sim restaurar alguém que caiu na homossexualidade. Uma última coisa importante que não pode deixar de fazer é jamais desistir de lutar por essa pessoa. Se é um filho, uma filha, um parente, jamais desista de lutar por ela. Continue amando, continue orando, continue pregando. Se você é um cristão verdadeiro e segue a Bíblia, você sabe que a pessoa que está na prática homossexual está em pecado e caminha para a morte. Quem está envolvido em pecado, seja da homossexualidade, da mentira, da fofoca, do adultério, de qualquer outra coisa, está caminhando para o inferno. E se você ama essa pessoa, lute até o fim para mudar o curso dela e levá-la ao céu. Faça tudo para levar a sua família ao céu, porque é possível haver restauração para qualquer tipo de pecado, inclusive o pecado da homossexualidade. Resumindo então tudo que eu falei, o que fazer se o pecado da homossexualidade entra na minha casa? Siga o exemplo de Jesus. Ame o pecador. Não concorde com o seu pecado, mas nunca deixe de mostrar o caminho certo, porque é possível haver restauração. Jesus, ele é o nosso padrão. Siga o exemplo dele e você estará fazendo o que é certo. Cuidado, porque quando isso chega à sua casa, você corre um risco de ficar muito mais preocupado com a reputação da sua família do que realmente curar os problemas, sarar os problemas. Cuidado com isso. Não existe família perfeita. Não existe. Tem muita gente querendo maquiar o pecado, disfarçar os problemas. Eu pego um gancho com o que nós estamos falando da homossexualidade. Eu lembro você, pai e mãe. Se o teu filho não é homossexual, se a tua filha não é homossexual, mas vive na prática do pecado,
da prostituição, vai para o inferno. Lute por ela do mesmo jeito. Se o teu filho está no pecado do alcoolismo, vai para o inferno. Lute por ele do mesmo jeito. Se o teu filho está envolvido no pecado da pornografia, da fofoca, da mentira, da maledicência no Facebook, está indo para o inferno. Lute pela salvação da sua casa. Ame, ore, pregue o evangelho com a sua vida, com as suas palavras. E nunca pare, jamais desista de lutar pela salvação deles. Amém? Vamos dobrar o joelho e orar um pouquinho, meus irmãos? Você que sabe de algum parente, de alguma família que está passando por essa dificuldade, eu te convido a clamar e interceder por eles nesse momento. Vamos tirar 10 minutinhos de oração.